bom estarmos de volta. Demos uma respirada aí no começo do ano, está todo mundo cansado. Tem alguns irmãos que ainda estão respirando, mas vão voltar aí em nome de Jesus e vamos estar juntos, servindo a Deus esse ano, amém? Muitas coisas acontecendo, envolva num departamento, procura um departamento. E o meu desafio para ti, nós vamos estar ministrando esse mês sobre viva este ano como se fosse o último ano da sua vida. Amém? Amém? O pessoal está com medo. Aí o pastor vem e canta depois do Rio Azul, Maranata, e de repente ele fala da morte, mas é verdade. Ensina-me. Salmos, abra sua Bíblia comigo, pode ficar sentado mesmo, porque hoje nós vamos ler vários textos da Bíblia. Salmos 90, versículo 12, diz o quê? Nós temos Salmos 90, 12. Ensina-me para que alcancemos. Ensina-nos a contar os nossos dias. Esse é um ano de nós nos prepararmos porque Deus tem para nós. E é impossível nós nos prepararmos e nós vivermos o que Deus tem para nós se nós não entendermos que um relógio está passando, que a vida está correndo, e o que você podia ter feito para Jesus hoje, você não pode mais fazer, porque o dia acabou. Todos nós, recebemos um depósito de 24 horas por dia. Até no carro nós fomos conversando esses dias, entre eu e o Caleb, conversando um pouco sobre isso. Mas todos nós, temos um depósito de 24 horas todos os dias para gastarmos. E a Bíblia diz, ensina-me a estar consciente e a gastar de uma forma sábia. Nós tentamos aprender a gastar dinheiro, nós tentamos aprender a gastar as outras coisas, e agora o café, né? Economizar café em casa quando o café está caro. A gente aprende, né? Não toma, né? É fácil. Mas a gente aprende a economizar tempo, a economizar, aliás, dinheiro, a economizar outras coisas, mas nós não aprendemos a mexer com o que nós temos de mais importante, que é o tempo. Porque deixa eu te dizer, dinheiro você ganha de novo. Dinheiro você ganha de novo. Quem já viu o rico quebrar e voltar a ter? Quem já viu, às vezes já passou por situações, né? Tem meses de aperto, tem meses de folga, tem anos de aperto, tem anos de folga. Tem algumas que demoram, um deserto que demora um pouco mais, mas passam. É a coisa boa da tempestade, o aperto passa, as tempestades passam. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o dinheiro vem, o dinheiro volta. O dinheiro vai, mas o tempo só vai. E quando nós começamos a olhar, de repente você olha no espelho e assusta com alguns cabelos brancos que começam a surgir. E esses dias a gente conversando e eu falando com a minha esposa, cara, 3 anos que estamos aqui. Ela olhou e falou, não, filho, 4 anos e 9 meses já que você veio para Belém, voltou para Belém. Eu, hã? Sabia que faz 4 anos e 9 meses que eu voltei para Belém? Não é verdade? O tempo voa quando a gente se diverte, né? Mas quando você vê as fotos de quando eu cheguei com a barbinha branca, barba preta, cabelo preto, e o tempo vai passando, e os anos vão passando, e o que você podia ter feito para Jesus ontem, você não pode mais fazer. Hoje é hoje, amanhã é amanhã. Viva esse ano como se fosse o último ano da sua vida. Viva para Jesus como se fosse o último ano, faça o seu melhor, faça esse ano da melhor forma e viva ele da melhor forma possível, para que você encontre o quê? Coração sábio. O coração sábio não está em ter dinheiro, o coração sábio não está em ler muitas coisas, mas o coração sábio está em gastar bem os seus próprios dias e os seus próprios tempos, amém? Um irmão aí, abra comigo, Mateus. Vamos ler uma parábola de Mateus. Quem lê para nós? Mateus 25. Vai ler aí, Júnior? Falou amém ou vai aqui? Quem vai? Espera aí, Júnior, pega o microfone aí. Espera aí, cara. Espera aí que nosso negócio só que é chique, está transmitindo. Calma. Amém. Mateus 25, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que,
tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Cutuca seu irmão e diz 10. É isso. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. Olha, pergunta para o seu irmão e diz para ele, qual que tu é? Qual tu é? Se é As 50, loucas. 50, um é um, a outra é outro. Não vem os dois, não pode ser prudente. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Versículo 9. Mas as prudentes responderam, As prudentes responderam o quê? dizendo: não seja caso de nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Vigiai, pois, que o Filho do Homem vem. Quando nós olhamos esse texto, isso começa a me preocupar um pouco. Porque até que a estatística aí não está tão ruim, porque em outros textos a estatística é um pouco pior. Pelo menos a estatística aí está 50%, né, Nina? Vai salvar tu ou a Débora. Aí... A estatística aí pelo menos está 50-50. Mas se você puxar em alguns outros textos, a estatística é pior. Mas de repente você olha um grupo de pessoas que se prepararam para um casamento, e quando eu olho para a igreja, eu vejo uma igreja que acha que com um jeitinho brasileiro, quando chegar lá em cima, eu vou dar um jeitinho e eu vou conseguir entrar. Eu vejo uma igreja que diz: não, mas chegando lá eu vou contar uma boa história, porque nós acostumamos a dar o nosso jeitinho, nós costumamos a pedir um pouquinho para o vizinho, nós costumamos a... Não, mas o meu pai não faltava no culto. Não, mas eu não faltava nas reuniões. Ah, não, mas eu... Não, Senhor, mas... Senhor, como é que... Calma aí, calma, deixa eu explicar. Talvez a lista tenha com o nome errado, talvez a letra. A mamãe, quando pôs o nome, ela errou a letra. Eu acho que quando me registraram aqui, erraram o meu registro. E eu fico imaginando aquelas desculpas e as pessoas começando a querer arrumar desculpas. As pessoas começando, tentando arrumar desculpas, mas a Bíblia é tão clara. Aqueles que estiveram preparados. O que é estar preparados? O que é estar preparado? É saber que o tempo vai chegar, que a hora vai chegar, e você estar preparado para que quando aquilo chegar, você esteja pronto. Nós temos que nos preparar para a volta de Jesus, tirar os nossos olhos deste mundo, tirar os nossos olhos da circunstância, para não ficar tão preocupado com as coisas que estão se passando aqui, e se preocuparmos com uma coisa: o mundo vai passar, vai chegar a sua hora, e a hora que você encontrar com Jesus, você vai ter que prestar conta de tudo o que você fez, de todas as horas que te foram confiadas, de tudo que foi entregue nas tuas mãos. E não adianta nós pensarmos que com jeitinho nós vamos fazer. E quando você lê, volta um pouquinho aí, no 24. Como a Bíblia é atual, né, cara? Gosto mais da Bíblia. Alguém aí, outro irmão? Mateus 24, versículo 36. Mateus 24, 36. Quem vai? Quem vai? Para aí, João, o microfone aí, por causa da transmissão, ficar bonitinho aí.
Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Amém. Pois, versículo 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. 40. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A hora que não, o Filho do Homem. E o que eu noto hoje na igreja é que, como diz as canções, nós paramos de falar dos céus e nós começamos a olhar para o mundo aqui na terra. E o texto fala, o que eles falam? Eles começaram a viver como nos dias de Noé, e não é o que está acontecendo hoje. A igreja está preocupada com casamento. Se você marcar um casamento, a igreja lota. Se você marcar uma conferência, a igreja lota. Se você marcar uma prosperidade, a igreja lota. Mas quando você marca uma reunião de oração, marca uma vigília, marca algo para estar vigiando, para estar orando, a igreja não comparece. Como parece que é os dias de hoje. Parece que nós estamos vivendo no dia de hoje, e o que eu escuto é, mas eu já escuto isso há muito tempo. Verdade, eu já escuto isso há muito tempo. Mas uma coisa eu te garanto, Ele virá. O Senhor virá. Seja na minha geração, seja na geração que estiver por vir, Ele virá, e Ele virá com toda a sua glória e a sua majestade, e nós precisamos tirar os nossos olhos deste mundo. Parar de ficar preocupados com este mundo, preocupado, não, mas Senhor, eu lembro quando eu era mais jovem, né? Se eu soubesse. Não, Senhor, espera só eu casar antes do Senhor vir. Aí depois, não, tá bom, Senhor, eu casei, mas só um filho. Não, Senhor, mais um filho. Não, Senhor, agora eu só queria ver meus filhos formados. Agora só ver meus filhos casados. Não, depois só ver meus netos. Não, agora minha avó quer ver já viu os bisnetos. Agora ela quer ver os tataranetos. E ninguém quer ir, porque estamos apegados às coisas deste mundo. Mas cuidado, igreja. Te prepara, porque uma hora você vai prestar conta de como você gastou todos os seus dias aqui na terra. Uma hora Deus vai cobrar, uma hora Ele vai chegar. E aquelas que estiverem prontas e preparadas irão encontrar com um cordeiro, irão encontrar com Jesus, irão receber o seu galardão. E o que me preocupa é que nas estatísticas nós estamos ficando em 50%. Então muitas das pessoas que estão na igreja não vão subir. E eu fico imaginando a cena, e eu gosto de viajar um pouco, porque eu fico imaginando a pessoa chegando aqui no culto e procurando. E algumas pessoas não estão, mas algumas vão estar. Algumas vão ficar. E de repente, cadê aquele pessoal? E assim como foi nos dias de Noé, e a palavra diz que eles batiam na arca e pediam por misericórdia. E o Senhor disse o quê? Não. E a Bíblia diz que Ele selou a arca por fora,
para que Noé não abrisse a arca. Quando bater o tempo, quando chegar o teu relógio, quando chegar a tua vez, querido, não vai ter choro, não vai ter oração de mamãe, não vai ter... Porque eu acho que no fundo, acho que alguns irmãos acham que não, quando acontecer comigo, mamãe vai orar lá e eles vão me mudar de endereço lá em cima. Não, quando chegar lá, eles vão lembrar quem era papai e eles vão me mudar de endereço lá em cima. Não, quando chegar lá, eles vão lembrar das ofertas que eu dava. Não. Todas as vezes que Jesus fala, da outra vez que ele cita esse texto, quer ver? Vê aí, olha aí comigo. Quando ele diz esse texto, ele diz o quê? Ele, porém, respondeu em verdade, Mateus 25, versículo 12, diz o quê? E ele, porém, respondeu o quê? Onde está esse texto? Onde ele fala isso outra vez? Mateus 7, deixa eu te ajudar. Abra comigo Mateus 7. Um outro irmão lê para nós, Mateus 7, versículo 20. Fica de pé quem vai ler, aí o rapaz já leva o microfone. Mateus 7, versículo 20. Todo mundo abriu, amém? Portanto... 20, pastor. Mateus 7, 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Cutuca seu irmão, fala assim, pelo jeito que você gasta o teu tempo, pelos seus frutos, Deus te conhece. Eu falava essa semana com uma pessoa, e ela disse assim, não pastor, mas não é isso que o senhor está entendendo. Eu falei, meu querido, as suas atitudes falam tão alto, que eu não consigo ouvir as suas palavras. As suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir as suas palavras. As pessoas acham que pelo que elas falam vai garantir a subida no céu. O que vai garantir a tua subida no céu são os seus frutos. Versículo 21. Nem todo aquele que me diz... Que faz o quê? Que me diz... Aquele que faz o quê? Que me diz... Não é pelas suas palavras, é pelos seus frutos. Não é pela sua palavra, é pelos seus frutos. Nem todo aquele que diz... Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem que falou isso? Foi um profeta. Quem falou isso? Foi um profeta. Não, mas isso está no Velho Testamento. Você não conhece a graça, Jaime. Jaime, você não conhece a graça. Você é um cara que estuda muito, e aí você ficou muito preso na lei. Você não conhece a graça. Quem falou isso? Quem? Jesus. Não, eu estou perguntando para ti, quem que está falando aí? É Jesus. Então para com essa conversinha fiada de graça. A graça vem para completar o que você não consegue fazer, mas o que você consegue fazer, a responsabilidade é sua. A graça vem para completar o que você não consegue fazer, mas o que você consegue fazer e o que é responsabilidade tua, é tua. E santidade não tem nada a ver com graça, pecado é pecado. Não vem gastar os seus dias desperdiçar, mas chega lá no final, Deus vai agir de misericórdia. Verdade, um dos braços do trono de Deus é misericórdia, mas o outro é justiça. E isso, contra isso não existe conversa. Quem está falando então, Jaime? E nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que vem na igreja entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Aquele que o quê? Que faz a vontade de meu Pai. Pelos frutos os conhecereis. Ensina-me a gastar os meus dias para que eu encontre um coração sábio. Ajuda-me a agir da forma correta, para que eu encontre salvação, para que quando eu chegar no final da minha vida, e eu estou cansado de falar com um crente que tem medo da morte,
Eu estou cansado de encontrar crentes que têm medo de não ir para o céu. Pelos teus frutos, estou te dizendo, a Bíblia está dizendo, pelos teus frutos, você sabe se você vai ou não vai. Não é uma ciência inexata, é uma matemática exata. Frutos bons, você vai. Frutos ruins, você não vai. Ponto. Não tem frações na nossa equação. Não tem decimais. Não é uma hipótese, não é mas eu acho que pode ser que talvez não seja bem como você interpretou. Não existe interpretação. Santidade é santidade, pecado é pecado. Pelos frutos os conhecereis. Pelas suas atitudes você determina a sua eternidade. Ponto. A sua atitude aqui na terra e o jeito que você gasta os seus dias aqui na terra, o jeito que você gasta a sua vida aqui na terra determina a sua eternidade. Ponto. Final. Isso, ponto, acabou. É isso que a Bíblia diz. Não tem mais isso, nem mais aquilo. Não tem desculpa, é o que a palavra diz. Continua aí. Mas aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Regra do ministério top. Melhor até mesmo do que o meu. Vamos falar a verdade. O currículo aqui está melhor que o meu, Fernandão. E o cara vai chegar lá com um currículo. Senhor, mas fui pastor de uma igreja de 2.000 membros. Senhor, mas eu não faltei nenhum culto. Ah, Senhor, mas eu... Como aquelas viúvas quando elas chegam, quando as virgens chegam diante do noivo e acham, não, calma aí, faz o seguinte, olha, presta atenção. Foi uma revisada. Não, pecado. Foi um escorregão, foi um sem querer. Não houve maldade no meu coração. Pecado é pecado, meu querido. Versículo 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Onde nós vimos esse texto? Lá nas noivas, lá nas virgens. Afasta-te de mim, porque eu não te conheço. E nós precisamos entender e começar a gastar os nossos dias de forma sábia. Paramos de achar que vamos viver para sempre. Paramos de achar que como nos tempos de Noé. Não, mas Jesus não vai. Esse ano não. Esse ano acho que ele não volta não. Tive uma conversa com ele, eu pedi para ele esperar mais um pouquinho aí. Mas eu acho que é assim que algumas pessoas agem. E a Bíblia diz, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Em Belém de Judá, quando Jesus nasce, a Bíblia diz que no momento exato, a criança nasceu. Há um relógio correndo, há um tempo passando, e no momento exato, Jesus romperá as nuvens no mais puro azul, com seus anjos e querubins, e ele virá buscar a sua noiva preparada para encontrar com ele. E eu quero que dentro da Vinho Novo, a gente quebre essa estatística e mais de 50% suba. Por isso eu preciso, como pastor dessa casa, te alertar. Gasta os teus dias de forma sábia. Viva esse ano de uma forma sábia. Não viva como se não houvesse amanhã. Viva como se prestando conta a Deus de todos os seus dias. Viva sabendo que o tempo está passando e que nós não somos mais crianças e que nós não somos mais jovens e que o tempo passou. Saiba que essa igreja é resultado de como eu tenho servido a Deus. Você sabia disso? Muitas vezes nós culpamos as pessoas, a culpa é dos levitas, a culpa é dos pastores, a culpa é de não sei o quê. Ei, a culpa é sua também.
Porque você faz parte do corpo. Porque você faz parte do corpo e você tem desperdiçado os seus dias e desperdiçado os talentos que Deus tem colocado nas tuas mãos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu vou responder pelos meus talentos, eu vou responder por o que Deus tem colocado nas minhas mãos, eu vou dar satisfação pelo que Deus colocou na minha, e você vai dar pela tua. Não vem achando que na hora você vai vir com desculpa ou com jeitinho brasileiro, porque nós estamos acostumados com jeitinho brasileiro. Senhor, mas você sabe que, olha, eu até queria, mas não deu. Não deu, não deu. Não fez, não fez. E para Deus não tem cinza. É branco, é preto, é pecado, é verdade, é mentira, e não tem raiz. Pode ser que não é bem 6, é 5,3. Senhor, não é que eu não entrei, mas eu estou assim, 6, não tem vírgula. Não tem isso. Então a Bíblia é clara. Pecado é pecado. Santidade é santidade. E você vai prestar a contas para Deus de todos os seus dias. E o relógio está passando. E as coisas estão acontecendo. E você está amontoando tesouros onde a traça e a ferrugem corrói. Você está preocupado e gasta os seus dias juntando. E o que você vai fazer com tudo isso? Mas entenda que os talentos que Deus colocou nas tuas mãos, seja para ganhar dinheiro, seja para ministrar aqui na igreja, seja para fazer qualquer outra coisa, fazei tudo para o louvor e a glória do nome do Senhor. Entenda que tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou é um instrumento nas mãos de Deus. Todos os talentos que Deus colocou nas minhas mãos. Sabe como eu estou fazendo agora, Nildo? Quando um dinheiro chega, eu pergunto para Deus: Deus, por que você confiou esse dinheiro na minha mão? Tem alguma coisa que o Senhor quer fazer através da minha vida com esse dinheiro? Porque eu estou te dizendo uma coisa: quando você for fiel no pouco, Ele te colocará sobre o muito. Seja fiel sobre o que Deus tem colocado na tua vida, e Ele vai abrir sobre ti as janelas dos céus e as comportas do céu. Sabe por que muita gente não recebe? Porque parou de dar em algum momento, parou de ofertar, parou de dizimar. E em algum momento você segura os talentos e os dons que Deus te deu. Isso funciona em todas as áreas, não é só em finanças. Isso funciona na tua área. Se você é levita, se você é pastor, seja qual for a área e seja qual for o talento que Deus tem te dado, eu estou te dizendo nessa noite, você vai prestar conta diante de Deus do dom e do talento que Deus tem confiado nas tuas mãos. Eu vou responder pelo meu e você vai responder pelo seu. Cada um dará conta de si. E aí nós entramos na salvação individual. Mas ela é comunitária também. Há divergência, depois a gente entra nisso. Mas cada um dará conta de si. E eu não quero que você comece com o sentimento que Satanás tem lançado no mundo. E quem nunca ouviu isso? Ah, mas falam da volta de Jesus há quanto tempo? Falam. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Há uma coroa guardada para aqueles que amam a volta de Jesus. Você sabia disso? Há uma coroa, Jefferson, que tem lá em cima um galardão para aqueles que almejam e aguardam a volta do Senhor. Há um dom lá em cima, algo precioso guardado para ti, para aqueles que amam a volta do Senhor. E que Deus levante nesse lugar homens e mulheres conscientes que o teu tempo está passando, o teu relógio está batendo, as vidas estão passando, e eu não vou desperdiçar a minha vida. Eu vou viver de uma forma sábia, eu vou viver de uma forma inteligente, gastando os meus dias servindo a Deus. Gastando os meus dias. Ele não vai me pegar desprevenido. Vamos todo mundo ficar de pé. E abra sua Bíblia comigo, para nós terminarmos. Mateus 24, para nós terminar. Mateus 24, versículo 45. Quem é, pois,
o servo fiel e prudente, a quem o Senhor encarregou da sua casa para dar o sustento do seu tempo. Versículo 46, e essa é a minha oração para vinho novo durante esse ano. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar. É verdade vos digo, que lhe confiará todos os seus bens. Se, porém, aquele servo for mau e disser consigo, o meu Senhor, tira esse sentimento do nosso coração, Pai, e começar a espancar os seus conservos a comer e a beber como os beberrões, virá o Senhor daquele servo um dia em que, e a hora em que ele não sabe, e castigará, ele lhe dará um lugar com os, e ali haverá, onde fala sobre isso na Bíblia? No inferno. Mas que Deus ache neste lugar corações sábios, preparados, equipados, dispostos a servir, dispostos a gastar os seus dias por aquele que te deu tudo, disposto a viver a sua vida por aquele que te comprou por mais alto precioso preço, pelo sangue dele naquela cruz, por mim e por você. Presta atenção, eu e você fomos comprados, somos propriedade de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Somos propriedade exclusiva de Deus. Gostamos de declarar isso, mas não vivemos, porque quando você é propriedade, meu carro não vai onde ele quer, meu carro vai onde eu quero. Ele é minha propriedade. Quando é minha propriedade, ele faz o que eu quero, não o que ele quer. Eu sou propriedade de Deus e eu faço aquilo pelo que ele me criou para fazer. Eu não discuto com o Criador. Quem és tu, ó vaso, para dizer ao Criador o que deve ser feito? Quem és tu, ó barro, para dizer para o Criador, não gosto de ser dessa forma ou daquela forma? Será que o Criador não sabe? Você é propriedade exclusiva de Deus, reis e sacerdotes, levantados para este tempo, para este momento, para essa cidade, para essa família, para esse bairro, para esse estado, para esse país. É você. A solução do Brasil não está na política, a solução do Brasil não está em partidos políticos, a solução do Brasil está em se o meu povo que me se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se arrepender dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus e abrirei as comportas dos céus e mudarei a sua geração e a sua nação. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Sabe por que o Brasil está do jeito que está? Porque a igreja está do jeito que ela está. E o mundo é reflexo do que está acontecendo dentro da igreja. Briga por poder, divisões e facções, divisões e contendas acontecendo dentro da igreja, e maus testemunhos acontecendo dentro da igreja, e o mundo reflete o que acontece dentro da igreja. Mas o dia que Deus levantar um grupo de intercessores, como uma vez Deus levantou em Brasília, 10 mil pessoas chorando pelo Brasil, Deus mudou a nossa sorte, mas nós paramos de orar, nós paramos de profetizar. Eu estava lá, eu vi o mover de Deus, eu vi o que Deus fez, eu vi a transformação que Deus trouxe para a nossa nação. Mas de repente começou brigas, começou divisões, começou facções. Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque denominações, e as coisas começaram a surgir, e o Brasil virou o que virou. Mas que Deus levante na nossa geração uma geração que adore e que seja fiel, e que adore e coloque o nome do Senhor em primeiro lugar, que busca o nome do Senhor e gasta os seus dias com sabedoria, vivendo os seus dias para Deus, gastando os seus melhores dias para Deus e alcançando um coração sábio, não desperdiçando os talentos e os dons que Deus deu, não arrumando desculpas ou justificando, porque a nossa vida é como um sopro,
e a qualquer momento nós precisamos dar conta dela. Mas que nessa noite, quando os olhos de Deus passarem sobre Belém, Ele encontre em ti um verdadeiro adorador. Que Ele encontre em ti coração sábio, um servo disposto, fiel, pronto, apto, disposto a obedecer, disposto a gastar os seus dias, disposto a fazer, disposto a usar os seus dons, disposto a profetizar, disposto a dar, a guardar, a orar, a fazer algo por Ele. Pai, ache em nós corações sábios, Pai. Ache em nós corações sábios, é o que eu te peço nessa noite, Pai. Perdoa-nos pelo que temos feito, perdoa-nos, ó Pai, porque temos achado que nunca vai acontecer. Muitas vezes temos até esquecido de falarmos da volta do Senhor. Falamos de prosperidade, falamos de casa nova, falamos de emprego novo, falamos de coisas que esse mundo pode nos oferecer, mas nós esquecemos que nós não somos daqui, nós somos passageiros, nós não podemos nos apegar às coisas daqui, não vai passar, tudo isso vai passar. Mas que o Senhor, quando passar os teus olhos, o Senhor ache nesse lugar servos fiéis, preparados, equipados, usando os seus dons, usando os seus dons para servir ao Senhor, edificando o reino, ajuntando onde a traça e a ferrugem não corrói, ajuntando os nossos tesouros lá nos céus. Tira, Pai, eu te peço nessa noite, Pai, tira os olhos da tua igreja desse mundo. Pai, tira, Pai. Tira, Pai. Tira, Pai. E coloca os nossos olhos em Ti, autor e consumador da nossa fé. Coloca, Pai, os nossos olhos em Ti. Perdoa-nos. Leva-nos de volta àquele lugar de gastar os nossos dias Te servindo. Assim eu profetizo sobre a Tua casa nessa noite. Sabedoria. Pai, o que eu te peço também para a Tua casa foi o que eu já te pedi algum tempo atrás. Ajuda-nos a sacrificar o que precisa ser sacrificado e deixar o que precisa ser deixado de lado. Deus, sem sacrifício não há fogo. Sem sacrifício não há fogo sobre o altar. Por isso, leva-nos a sacrificar o que precisa ser sacrificado, para que possamos viver o que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.